Hoje, assistindo ao vídeo de um amigo, o Sérgio Ricardo, é um ecologista, um agroecologista, ele estava dizendo, está vendo como a gente aprende todo dia, que hoje, 20 de março, é o dia da agroecologia, é o Dia Internacional da Agroecologia. Ele estava mostrando a floração do Ora Pro Nobis, muito linda, cheia de abelhas voando de flor em flor ali, polinizando, levando o néctar daquela planta que é tão boa, né, na alimentação e traz outras coisas para a saúde. Ele estava mostrando isso e eu estava pensando em como a gente não sabe e como parecemos não ser agradecidos. Às vezes eu tenho que iluminar aqui um pouco mais, que não sei, faz uma luz que embaça. Ou eu estou vendo embaçado, mas não, vem embaçar o vídeo mesmo. É uma claridade que parece que ofusca, né? É chamada claridade que ofusca. Mas continuando, ele trabalha muito nesse agroecologia e a gente esquece às vezes o quão importante essas pessoas são na nossa vida. Porque fala-se muito no agro, aqueles grandes, né, com máquinas já sofisticadíssimas, exportadores. Mas quem alimenta essa nação de mais de 200 milhões de habitantes é a pequena agricultura. E eu, quando fui presidente do Comarc por 3 anos, eu visitei esses 14 municípios e tive a oportunidade de conhecer trabalhos na agricultura familiar fantásticos. Também fiz parte de alguns encontros onde órgãos do governo, como a Embrapa, falava também do prejuízo dos agrotóxicos na alimentação diária. O quão isso prejudicava, inclusive, mananciais de água, não só os expostos, como nascentes, riachos e rios, como também os aquíferos, né? Aquele subterrâneo que costumamos dizer que é um depósito que a gente deixa lá para um caso de extrema necessidade. Eles também estão sendo contaminados. Então, hoje é um dia bom para lembrarmos desse agricultor que tenta fazer, e esse videozinho que eu recebi dele mostra a beleza da agricultura familiar na riqueza do solo, no quão isso fertiliza, como se respeita a visita dos insetos. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu compro algum legume, se tem algum bichinho, furinho de bichinho, que as pessoas, né, tiram do mercado e preferem outros, eu prefiro esse, porque significa que se aquele bichinho colocou seus ovos ali para que seus filhotes nascessem, é porque ele encontrou que ali é um bom local. Geralmente é um bom indicador de uma alimentação mais saudável. Então eu prefiro tirar o bichinho, se eu encontrar a lagartinha, do que aquele que está todo perfeitinho, sem ter nada. Então eu sou muito agradecida ao agricultor familiar. Eu até fiz um trabalho na época do Comarc, tentei implantar no Comarc um levantamento e uma ajuda a esses locais, a esses agricultores que muitas vezes se sentem sozinhos
para trabalhar. E, gente, trabalhar a terra é uma coisa muito difícil. Eu, pelo menos, tentei algumas vezes no sítio fazer hortas e tudo, e vi o quão difícil era ter que regar sempre, ter que se preocupar com o solo, ter que se preocupar com o predador, mesmo que eu dividisse isso com o predador, porque aquilo que a gente chama de predador é, na verdade, às vezes, um polinizador, que a gente não sabe, traz recursos, afofa o solo para que ele possa respirar e trazer nutrientes. A gente não conhece muita coisa, não é? Então eu tenho orgulho, às vezes, de alguns amigos que permaneceram depois da minha saída do Comarc e alguns que chegaram após isso, como o Sérgio Ricardo, por exemplo, que de ver alguns trabalhos meus, ele se interessou e a gente conversa. Aliás, vou fazer um outro vídeo em que ele me pediu para falar sobre uma outra coisa derivada daquele vídeo que ele viu e achou que a minha explicação foi muito boa, se eu poderia falar sobre um outro assunto. Então, para você, Sérgio, que está sempre vendo meus vídeos, e eu agradeço, sim, eu vou falar sobre livre-arbítrio numa outra. Mas agora eu estou fazendo essa de improviso, porque graças a você eu soube que hoje é o Dia Internacional da agroecologia, porque o plantador que se preocupa com isso, muitas vezes ele vem sofrendo a ação dos grandes que não se importam em poluir, estão apenas visando lucro. Eu sei que estamos numa sociedade capitalista, gente. Ninguém está aqui pensando ou sendo contra que você vise lucro, mas vise o lucro sem adoecer o outro e sem se adoecer, porque eu fui em alguns congressos e seminários onde o próprio agricultor é o primeiro, ele e a família, a sofrer o impacto causado pelos agrotóxicos, seja por não se vestir adequadamente, seja por não conhecer o risco daquele agrotóxico, o quão ele é nefasto, e ser a própria família a sofrer os primeiros impactos disso. Então, aquele que se esforça para diminuir o máximo ou fazer uma agricultura realmente sem agrotóxicos, livre de agrotóxicos, e que sabe que por isso ele tem, às vezes, ganha menos, por isso o produto se torna mais caro, e eu torço para que o produto se torne cada vez mais barato, para que todos nós possamos consumir esse tipo de alimento que é muito mais saudável para a gente. Então, parabéns a todos aqueles que estiverem nesse momento me ouvindo ou vejam na Agenda 21 e que se esforçam para colocar um alimento de qualidade e saudável na nossa mesa e com preço que possa ser aumentar o consumo. Eu agradeço em nome daqueles que pensam numa ecologia melhor. Então, hoje não é apenas o Dia do Meio Ambiente, é o Dia da Agroecologia. Aliás, como disse meu amigo, é o Dia Internacional da Agroecologia. Parabéns!